trabalho realizado pela força elétrica, Fe, escalar dx. Tá? Ora, a força elétrica, se a carga total naquele volume lá, né? Se esse volume ΔV tem uma carga ΔQ, então a força elétrica simplesmente é igual a ΔQ vezes zero. Escalar dx. Né? Se eu quero saber a taxa de variação dessa energia, né? Então a variação, a contribuição do volume para a taxa de variação de energia é uma diferencial dessa razão dWe dt. Se dWe dt é a potência dissipada no volume como todo, e delta disso é a contribuição do elemento de volume diferencial ΔV. Então isso aqui dá simplesmente ΔQ é escalar dx dt, onde x é a posição média do volume. Tá? O campo está subindo estacionário. Tá? Isso é a potência elétrica dissipada no volume como um todo. Isso aí é a contribuição do elemento de volume ΔV. Então, a diferencial de potência elétrica, eu falei dissipada, mas falei errado. Então, potência intercambiada entre campo e portadores. Vai ser dada por ΔQ, escalar dx dt, que nada mais é do que a velocidade média de portadores, né, que é o conceito que nós utilizamos para movimento de portadores num material condutor. Né? Ora, ΔQ pode ser escrito como uma densidade de portadores vezes a carga de cada portador. Né? Então nós temos aí NQ, que é a densidade de carga, né? Que a gente conhece, tá certo? Vezes V, velocidade média, escalar campo elétrico. E isso nada mais é do que a densidade de corrente, né, do material, né, como definimos anteriormente. Ou seja, a contribuição do elemento de volume ΔV é uma potência elétrica intercambiada ΔPE dada por J escalar usando nossas grandezas elétricas. Está faltando aqui está faltando. Olha, delta aqui é densidade de carga vezes o volume que eu esqueci de colocar, né? ΔV, né? Tem que botar um ΔV aqui, tá certo? Esqueci do volume. Densidade de carga vezes o volume da carga delta aqui. Então, J escalar é ΔV. Ou seja, a potência total dissipada é simplesmente a integral de volume. Agora, esquecendo o delta, vou chamar de diferencial D mesmo, tá certo? dV, J escalar. Essa expressão que representa a potência intercambiada entre um campo e os portadores em um material. Tá? Interagem usando aí a interação de força coulombiana convencional. Né? Observe que a gente enfatizou, né, duas situações importantes aí, certo? Deixa eu pegar um pedaço aqui. Então, essa expressão para potência, intercâmbio de potência, né, num volume V, é simplesmente integral do volume, né, de J escalar E. Né? Materiais que satisfazem a lei de Ohm, o que acontece? J é a lei de Ohm de forma pontual, J igual a sigma E. Né? Se você jogar aqui dentro, a potência elétrica vai ser um número dado por sigma rótulo de E ao quadrado, né? Que obviamente, né, sigma é a condutividade, tá certo? Que é um número positivo, isso é um número positivo, né? Então, materiais que satisfazem a lei de Ohm, tá certo? A potência elétrica é positiva. Isso quer dizer dissipação, porque o campo fornece energia para os portadores, para mantê-los, né, com a velocidade média constante. Isso é obtido às custas de colisões no material, tá certo? Essas colisões provocam aquecimento. Então, o campo elétrico fornece energia, tá certo? E essa energia dissipada a uma taxa PE, que produz aquecimento do material.
Por outro lado, né, existem materiais em que você artificialmente pode criar uma condição em que J escalar é negativo. Né? Se você obtiver, pelo menos na maior parte do volume, tá certo? De forma artificial, se você conseguir fazer com que o produto escalar de J com S seja negativo e a integral D negativa, se PE for negativo, isso quer dizer, isso pode ser obtido, por exemplo, se você mantiver as densidades correntes do campo elétrico, né, em grande parte, né, da interação entre esses, da interação campo e portadores, J escalar é negativo, de forma que a potência líquida é negativa. Então isso quer dizer o quê? Né? Quem fornece energia agora, né, são os portadores do campo. Né? Eles fornecem energia para o campo. Certo? Então isso é o que permite obter amplificação. Né? Por exemplo, isso é possível de se fazer de forma artificial. Né? Por exemplo, em dispositivos como o laser de elétron livre, né? Isso pode ser feito. Né? Na Clyston também, na válvula de íons viajante. Né? Então, esse tipo de coisa pode ser realizado, ou seja, artificialmente produzir algo. Acho que na Clyston também a interação permite obter isso aí, né? Válvula de onda viajante e assim por diante. Por exemplo, no laser de elétron livre, né, os elétrons, num acelerador linear, eles são, a trajetória desses elétrons é modulada, né, de tal forma que, em grande parte do percurso onde esses elétrons viajam, né, o J se mantém, tá certo? Os elétrons são modulados no espaço, de tal forma que o J fique 180 graus defasado em relação ao campo elétrico, por grande parte do campo de interação, e o campo elétrico que começa pequeno de um lado, ele sai do outro lado amplificado. Né? Então isso pode ser obtido. Certo? Isso é previsto simplesmente por essa equação simples aqui, que é a equação de intercâmbio de energia entre campo e portador de carga. Okay? Muito bem, passamos agora a analisar, né, a conclusão desse capítulo 4, né, como é que é feito, né, o formalismo de problemas de valor de fronteira em meios condutores. Né? A gente está interessado aí no regime permanente. Né? Ora, resolver um problema de valores de fronteira em condutores é essencialmente determinar a resistência elétrica entre eletrodos de um resistor. Né? Então, isso pode ser formulado na forma de um problema de valor de fronteira. Certo? Observe que no meio condutor, né, vamos admitir um meio linear homogêneo e isotrópico. Né? Quer dizer que a gente pode caracterizar esse meio por uma condutividade sigma. Né? Então, quem são os atores do problema? Você tem um meio, tá certo? Geralmente, esse meio tem uma condutividade sigma, uma certa geometria, e você aplica você sujeita esse meio, tá certo, a determinadas condições de contorno. Então você aplica, né, na fronteira do material, tá certo, digamos, submete a fronteira a uma determinada especificação de potencial. Né? Isso pode ser, por exemplo, um par de eletrodos, né? Esse aqui continuamente, né? Deixa eu pintar aqui, tá certo? Esse aqui é um eletrodo, né? Limitando. Esse aqui é outro eletrodo, né? Certo? Deixa eu fazer algo melhor, esse aqui não está muito bom. Você tem aí dois eletrodos, né? Digamos, tá certo?